Na terra havia toda a semente, porém faltava um homem que pudesse lavrar a terra e serem frutíferas. Assim, Deus criou o homem. E ao criar o homem, Deus colocou a palavra na boca dele para que ele chamasse as coisas à existência. Esse mesmo poder é a palavra de Deus na minha boca. Glória a Deus. Oh, aleluia. Olha, Deus, boa noite. Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo ao nosso programa A Palavra de Deus na Minha Boca. Amém e amém. É impossível que Deus minta, pois a palavra que saiu da sua boca não volta atrás vazia. Amém? Pai Santo, nessa noite te louvamos e te agradecemos pela palavra que o Senhor nos deu, pela exposição da tua palavra. Que os nossos corações possam alinhar com a tua palavra. E que o desejo ardente nos nossos corações possa ser maior do que qualquer retrocesso. Pois está escrito, nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Antes de glória em glória, de fé em fé, glória em glória, não como alguém que já tenha atingido, mas prosseguimos para o alvo. Assim nós oramos, livra a tua igreja de todo o espírito de retenção, de todo o espírito de distração, à medida que tu, ó Deus, pelo teu espírito, como está escrito no livro de Zacarias, derramarias o teu espírito de súplica e orações por todas as casas e chorarão como alguém pranteia por o seu único filho. Eu oro no nome de Jesus Cristo que todo o laço, toda a artimanha do espírito de Jezebel contra a igreja seja desfeita, exposta e arrancada. E como a palavra nos nossos corações arde e nas nossas bocas como fogo, seja consumida pela declaração da palavra toda a artimanha de Jezebel no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Glória a Deus. Osvaldo, boa noite. Estás comigo nessa noite para um grande momento. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Pastor Mauro. Muito obrigado. Aqueles que nos assistem pelo Facebook, pelo YouTube. Glória a Deus. E que o Senhor Jesus Cristo te abençoe. O tema que tenho hoje na minha mente trazer para vós é, enquanto eu meditava na palavra do Senhor nessa manhã, e hoje trago essa mensagem sobre o momento em que Jesus disse para os discípulos: dai-lhes vós de comer. O tema dessa mensagem é que somos chamados a dar, a alimentar o povo. Somos nós chamados a fazer isso acontecer. Amém? Vamos rapidamente ler no livro de Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6. Amém? Glória a Deus. No versículo 36. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. E ele, porém, respondendo, disse-lhes: dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer. E ele disse-lhe: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram 5 pães e 2 peixes, ordenando-lhes que fizessem assentar a todos, em grupos sobre a erva verde. Assentaram-se repartidos de 100 em 100, 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e 2 peixes, levantou os olhos aos céus e abençoou e partiu os pães. E deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram, ficando fartos. E levantaram 12 cestos de pedaços de pão e peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Osvaldo, ao ler essa passagem, o que é que te chama? O que é que te mostra? O que é que isso significa para ti? Enquanto o pastor lia, comecei a meditar em alguns aspectos.
primeiro, a responsabilidade do apacentar. Porque quando o pastor Lia me veio essa questão do apacentar, lembrei-me quando Jesus falava com Pedro sobre se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Que a igreja é chamada a darmos aquilo que da parte do Senhor recebemos. E o outro aspecto também é que a abundância daquilo que recebemos. A abundância. Ou seja, o que Deus nos dá para disponibilizar para os outros não é pouca coisa. No sentido de que aqui no último versículo, no versículo 43, diz que sobraram 12 cestos cheios de pães. Então são esses pontos que chamam a minha atenção. Amém. Glória a Deus. Enquanto falavas, eu fui aqui à calculadora e fiz uma estimativa, porque ele disse aqui grupos de 50 e grupos de 100. Se eles tivessem só grupos de 50, eles eram 100 grupos. Se tivessem grupos de 100, eram 50 grupos. Então, provavelmente, a gente não sabe especificamente se dissermos 150 grupos, uns de 100, outros de 50. Gostaria que nós pudéssemos ter esse vislumbre. Imaginamos essa história em que eu vejo nessa história, eu quero partilhar convosco a revelação que eu tenho. Muitas das vezes nós precisamos de entender que Paulo para Coríntios disse: vocês são carnais dizendo que vocês são de Apolo, outros são de Pedro, outros são de Paulo. Inclusive tinha uns que ele disse sendo carnais que lhe apoiavam. Muito interessante. Por quê? Porque quando Paulo aborda isso, ele vê a imaturidade nos discípulos. E isso lhe preocupava. Quanto também deve nos preocupar a nós hoje, quanto vemos Jesus aqui a instruir o povo em diversos pontos. Nesta história tem muitos pontos que Jesus está a abordar. Mas o primeiro é a autojustiça dos apóstolos. Eu fico feliz, dou-me por feliz por poder trazer para ti uma mensagem como essa nos dias de hoje, principalmente nos dias que nós estamos a viver mundialmente, mas eu quero hoje falar especificamente sobre aquilo que tem sido falado em Angola, sobre a problemática de igrejas nos quintais, igrejas onde se determina aonde deve e onde não deve ser a igreja. Eu acredito que a minha ordem é fazer a palavra conforme a palavra, e eu sou mais propenso a estudar a mente de Cristo do que o critério que as pessoas usam para reclamar ou aprovar. Eu quero entender, no meio de tudo, quando pessoas dizem: mas se Deus é um Deus bom, por que Deus permite? Eu quero entender o que Deus estava a nos ensinar. Porque a Bíblia diz que tudo coopera para o bem dos que amam Deus. Será que porque é perseguição, não coopera para o bem dos que amam Deus? Porque o problema das colunas nos quintais, não esqueçamos da nossa angolanidade das festas nos quintais. Não esqueçamos isso. Mas não obstante, eu não posso ser hipócrita de dizer: não, mas o mundo faz. E por que nós não podemos fazer? Será que você caiu no erro? Como Paulo disse: ó insensatos Gálatas, quem tem feito isso? Que começando no espírito, acabaste na carne. Será que nós caímos no erro para nos compararmos com o mundo? Paulo disse ainda em Coríntios: ou não sabeis vós que julgarás o mundo? Logo, quem julga é alguém que tem que ser treinado para tal. Então, nós entendemos em Cristo Jesus que nós estamos a ser treinados em Cristo para governar com Ele. Daí a palavra de Deus na minha boca. Logo, queridos irmãos, seria um lapso fazermos comparações do género. Antes deveríamos olhar ao Senhor e dizer: Senhor, que dizes disso?
Glória a Deus. Amém? Lembrando-nos nós que a esperança em Cristo é que a palavra dele não volta atrás vazia, no sentido de que aquilo que os homens intentam para o mal, Deus intenta para o bem. Glória a Deus. E havendo confiança em Deus, acredito que o que nele crê não será envergonhado, mas será justificado. Amém e amém. Glória a Deus. Falo para líderes, falo para o clero, falo para leigos dentro da igreja. Que o Senhor Jesus Cristo possa abrir o teu coração nessa noite. Amém? Olhando para essa passagem, começo logo para o ponto da autojustiça. Porque no contexto e entendimento de soberania, autoridade e submissão, eu não consigo ver que liberdade é esta que os apóstolos têm de chegar ao Senhor Jesus, entendendo a nós que Jesus é Deus, e dizer ao Senhor, como está escrito, né? Quem instruiu a mente de Cristo? Quem é que vai instruir o Espírito Santo? E esses camaradas chegaram aqui dizendo, mestre, vamos ler essa história aqui. Verso 34. Jesus saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles. O assunto que ligava Jesus àquelas multidões era a compaixão. E eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Então nós já vemos aqui Jesus receber as multidões baseado na compaixão, porque eles não têm pastores. Amém? Glória a Deus. A diferença entre Jesus e os seus discípulos às vezes é notória, tanto quanto nós vemos a igreja e Jesus. É grande a diferença nos dias de hoje. Nesta passagem nós vemos aqui a diferença da mente de Cristo e os seus discípulos, quanto nos dias de hoje nós vemos quão distante ainda a igreja está da estatura completa de Cristo, muitas das vezes. E aqui diz assim, começou porque eles sendo ovelhas sem pastor, Jesus começou a ensiná-los. Cumprindo Marcos 29, 35, rogai ao Pai para que envie trabalhadores, porque ele olhou para as ovelhas como sem pastor. Amém? A Bíblia diz, fere os pastores e as ovelhas se dispersam. E agora Jesus quer reunir para si mesmo. Ele disse, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas que a ti são enviados, porque há muito quis vos guardar debaixo das minhas asas, porém vocês não aceitaram. E aqui Jesus foi e reuniu essas ovelhas pela compaixão por não terem um pastor. Diz assim no versículo 35, e como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram, o lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Jesus não sabia que era deserto. Jesus não sabia que era adiantado. Tem muita moral. O que me permite ler isso assim é que eu não consigo me dirigir a alguém em autoridade. Ele dá uma lição de moral. O meu entendimento da autoridade e submissão, uma coisa é me pedirem um conselho, e mesmo dentro disso eu vou daqui até aqui. Porque é bíblico assim. Porque Jesus disse, nem em Jerusalém te encontrei tanta fé do homem que disse, sou um homem em autoridade e tenho outros também debaixo da autoridade. A quem eu digo vai, ele vai. A quem eu digo vem, ele vem. Porque ele próprio sabia que se ele enviassem, ele iria. Se lhe convocassem de volta, ele voltaria. Por que ele era um centurião? Porque ele foi alguém enviado. Um centurião é alguém que foi enviado e sabe que ninguém vem para o resgatar. Mas ele está lá a cumprir conforme lhe foi dito. Okay? E então aqui depois, rapaz, Jesus, é muito interessante isso. Veja só o que está escrito aqui. O lugar é deserto. Não, desculpa. Faz-me lembrar, João, como muitas pessoas oram a dizerem a Deus, Deus, não estás a ver o problema. Os discípulos disseram, mestre, não está a ver que nós estamos o barco está a encher e nós vamos morrer. Quer dizer, a tua oração devia ser consultar o Senhor em temor, você consulta o Senhor. E Erata Adonai significa literalmente isso, temor ao Senhor. Você entende que Deus está presente para te instruir, presente para ordenar. Então você não instrui a mente do Senhor. Essa passagem não pode passar assim despercebida. Como é que eles estão a dar lição de moral? Jesus, mestre, o lugar é deserto. Mas o Senhor não sabia. E depois eles ainda vieram dizer, mas eles chegaram assim, para quem entende do ministério de profecia, palavra do conhecimento e palavra de sabedoria, eles chegaram, o conhecimento que nós temos é o seguinte, é deserto e a hora já é tarde. Agora a sabedoria é essa para ti, mestre, despede-os, para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ponto.
Jesus disse, deem-nos vocês de comer. A pergunta é, duas coisas que Jesus constatou. Ovelhas sem pastor, deem-nos de comer. Era suposto eles entenderem que eles eram os pastores, ou chamados a ser pastores daquele povo. Mas eles vieram dar uma lição de moral ao Senhor Jesus. Não vês que está tarde. Não vês que é deserto. Despede o povo por sabedoria. Não? Para eles irem comer. E Jesus disse, vocês, como tu disseste, Pedro, tu me amas? Alimenta as minhas ovelhas. A minha interpretação, ou minha revelação nisso, eu prego a revelação que eu tenho. Eu não quero mostrar que vocês não sabem, eu sei. A revelação que eu tenho foi quando, em 1998, ao entrar para o meu quarto, no corredor, apareceu em cima da porta do meu quarto, em letras de fogo, Mateus 9, 35, 38. Percorrendo as aldeias, as cidades, Jesus viu as multidões como ovelhas sem pastor. E virando-se para os discípulos, disse, rogai ao Pai que envie trabalhadores para a seara. Ponto. Mateus 10 convocou os apóstolos e deu-lhes poder sobre espíritos imundos, sobre as doenças, e disse, ide. E os enviou. A primeira vez que eu vejo uma visão do género. E o que eu fiz, Osvaldo, foi fielmente fui orar. Tirei dias em oração de joelhos. Senhor, está a ver pela fé, né? Você ouviu, o Senhor disse para orar, vamos pôr em prática. É muito bom o que eu acabei de te dizer, porque você lê a Bíblia para pô-la em prática, né? Senão é engano religioso. Então fui orar, Senhor, envia trabalhadores, no nome de Jesus, envia trabalhadores. E eu estava a orar até que eu visse os trabalhadores serem levantados. E fisicamente eu senti no meu braço, meu ombro direito, alguém a tocar. E me dizer, o trabalhador és tu. Assim como estes aqui estavam a dizer ao Senhor, é deserto, já é tarde, eles não têm que comer. Despede para que eles possam ir comer. Vamos desmar no caminho. Você não tem como instruir a mente de Cristo. Antes, a pergunta que devia ser feita era, Senhor, como fazemos isso? A pergunta é, Senhor, temos essa situação, que dizes tu disso? O que eu deveria ter feito era perguntar, Senhor, não há trabalhadores, o que é que devemos fazer? Mas quando eu fui orar, aquilo criou um desejo no meu coração. Um desejo ardente sobre aquele tema. Agora eu estou consciente que não há trabalhadores. Agora eu estou consciente que há ovelhas sem pastores. E o Senhor me disse, o trabalhador és tu. Eu era um jovem estudante na 10ª classe. E o Senhor está a dizer que eu sou trabalhador. Uau! Isso foi em 98. 11 de maio de 2005, o Senhor me disse, hoje começa o teu ministério. De 98 a 2005 são 7 anos de treino, de instrução, de submissão a outros homens que me dissessem, cuida da casa de banho, cuida do púlpito, cuida da segurança da igreja, cuida da santidade, cuida do teu coração, não peques mais. E eu fui formado como trabalhador para a seara. Então, estes trabalhadores aqui estavam, por entender o que eu acabei de dizer, que levou 7 anos, eu vejo estes trabalhadores aqui precipitados para resolver um problema. Mestre, olha a hora. Às vezes nós sentimos que já passou tempo, estamos aflitos, temos que correr, mas não entendendo o tempo do Senhor. Nem tempos, nem épocas. E Jesus disse, a vós não compete conhecer tempos e épocas, mas sim receberem o poder do Espírito Santo. Nos 7 anos, eu fui limpo pela palavra, renovado na minha mente, empoderado pelo Espírito. E o Senhor me disse, levanta-te e vai. Cuidado com a precipitação e com a negligência. Eles estavam a negligenciar que eles tinham que cuidar das ovelhas, porque eles não sabiam que eram eles, por falta de identidade, eles não se viam a eles
como os trabalhadores, eles só viam os que andavam com Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus escolheu os 12 que era para estarem com ele e enviá-los a pregar. Agora ele está a dar lição de moral a Jesus. O que é que Jesus devia fazer? Jesus, o problema é esse e o que não estás a fazer é isso. Cuidado, faz assim. Será que isso reflete um pouco da realidade da igreja? Qual é a tua opinião? Reflete sim, pastor. Enquanto o pastor falava, porque por acaso nunca olhei para esse texto nessa perspectiva deles estarem a tentar instruir o Senhor. E o que vinha do meu espírito é a fuga da responsabilidade. E qual é a raiz da fuga da responsabilidade? Porque eu tenho ensinado muitas das vezes que o problema dessa geração é que eles não assumem liderança. Eles não assumem responsabilidade. Até mesmo dos erros deles. Porque assumir responsabilidade, se calhar as pessoas assumem em termos de acusação. Assumir responsabilidade tem a ver com você assumir para não errar, para liderar, ou você assumir as consequências dos teus erros porque você não lidera, ou negligência. Qual é a chave para assumir? Ou o problema, a raiz pela qual não assume? Penso que tem a ver também com o pastor falou a princípio, a presunção de que eles eram capazes de instruir a mente do Senhor. Eu fazia um paralelo entre um texto, uma parte em que eles andavam com Jesus. Porque eles, os discípulos estão habituados, não, Jesus está aqui, ele vai resolver. Mas nesse texto, eles atribuíam tanto a responsabilidade para Jesus como para o povo. Mencionaste duas coisas, a presunção e a questão de assumir a responsabilidade. A fé é o oposto da presunção. O que é presunção? Eu acho, eu assumo. A Eva viu com os seus olhos que era bom. Mas quando é que Eva viu com os olhos dela que era bom? Quando ela deu ouvidos a Satanás, doutrina de demônios, e não aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Então a presunção é porque você não está a ter comunhão com Deus. A fé vem de ter comunhão com o Espírito Santo. 2. Quando eu tenho comunhão com o Espírito Santo, a palavra vem a mim. A palavra é a minha identidade. Eu sou produto da palavra. E a questão também da autojustiça. Porque enquanto o pastor falava, me veio um episódio em que Jesus andava com os discípulos e eles ouviram de uns dois que andavam a pregar. Eles disseram, não anda conosco. Ele não anda conosco, mas está a pregar em teu nome. Mas aqueles que estavam a pregar assumiram a responsabilidade. Sim, assumiram a responsabilidade. E eles que estavam com Jesus? Na autojustiça, olha, devemos mandar que eles parem. Isso é parecido com os religiosos, né? Porque o religioso ele tem a capacidade de ver o erro dos outros, a trave dos outros, o cisco no olho do outro, ele não vê-se assim. Sim. O religioso tem a capacidade de ser autojusto, ou justo por seus próprios atos. E ele achar que do outro lado está errado, ele não vê a responsabilidade dele. A autojustiça seria resultado de falta de identidade? Sim. Vamos ainda tocar nesse ponto. Sim, porque aqui no momento em que eles devem de facto entrar em ação, eles demarcam-se daquilo e entregam o Senhor. Mas por que é que eles se demarcaram? Falta de identidade. Quando eu orava sobre o assunto, o Senhor me respondeu, vou levantar trabalhadores. Não, ele disse, o trabalhador és tu. Ou seja, a palavra foi dirigida a mim. Muitas das vezes, quando nós falamos Romanos 4:17, que Deus, servimos a Deus que chama as coisas que não são como se já fossem. Então, quando Deus está a falar contigo, Ele está a chamar a ti. Então, quando o Senhor me disse, ei, trabalhadores, roguem por trabalhadores, Jesus não estava a dizer necessariamente que eu deveria orar por trabalhadores. Ele estava a dizer, eu disse aos meus discípulos para orarem por trabalhadores. O trabalhador és tu. Tu és a resposta da oração que eu disse para eles fazerem. É como nós entramos e achamos para isso na minha responsabilidade, isso é o pastor, isso é o Osvaldo que vai fazer, isso é o Gomes que vai fazer, não sou eu. Né?
já há quem tem para pregar o Evangelho. Isso é a nossa responsabilidade. Já há quem vai fazer isso. Então E Ageu diz, esse povo diz que não é tempo de cuidar da minha casa, mas cuidam da sua própria casa. Então o que acontece aqui? Pessoas hoje estão dentro da igreja para ir buscar os seus próprios interesses e não a mente de Cristo. Será que não é essa a razão pela qual nós temos o mundo com chicote na mão a repreender a igreja e arrogantemente ao ponto de, porque viu erros, agora acha que sabe como se deve corrigir a igreja? Essa arrogância vai pesar sobre o mundo. Porque Deus, no Velho Testamento, isso é sabedoria para quem tem temor. No Velho Testamento, Israel errava. Então, Deus permitiu os inimigos de Israel corrigirem Israel. Só que no momento em que eles disseram, já lhes corrigimos agora, então Deus disse, quem são vocês para tocarem no meus ungidos? Ok? Isso é a realidade bíblica. Hoje é apostólico e profético que nós estamos a falar. A autojustiça por quê? Eles não estavam... Uma pessoa que é justa aos seus próprios olhos, ela dita regras, ela não ouve. Porque ele se justifica a si mesmo. Então ele já determinou qual é o critério para a sua salvação, o critério para a sua santificação. E não tem nada a ver com o Senhor, não tem nada a ver da maneira que o Senhor... é o que ele acha, é o que ele vê, da maneira que ele vê. Amém? Então esse aqui não está debaixo de instrução, este aqui não está sujeito a ser instruído ou buscar orientação, perguntando a Deus como é que resolvemos essa situação. Amém? Esse é um assunto que nós estamos a ter na sociedade sobre como os problemas da igreja aqui estão. Né? Melhor chamar a igreja. O jurista vai resolver esse problema. E a jurisprudência também. Porque quando você tem um ponto na lei, esse ponto é subjetivo ao contexto e à interpretação contextual. Ou o problema é que vocês acham que nós somos todos demagogos que nós estudamos. Agora, há sim, senhora, um problema muito grave. E afastando o conceito do mundo, eu quero chamar a igreja à responsabilidade. Porque nós não podemos só dizer, não, o que se está a fazer está errado. Então, também, o que está certo? Está aqui o grande problema. Atos 20, verso 20. Paulo disse, vocês sabem como não deixamos de vos ensinar nada de que seja proveitoso para a vossa edificação, publicamente, falando das sinagogas e nas casas. Pudéssemos ler Atos 20, 20. Versículo 20. Como nada que útil seja, deixei de anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Publicamente e pelas casas. Então Paulo disse, eu fui responsável, assumi a responsabilidade, não fui negligente. Mas também Paulo, ele não te fala na negligência do assumir a responsabilidade de pregar. Mas ele disse como ele fez. Publicamente e nas casas. Amém? Repito, publicamente e nas casas. Okay. Voltando para Marcos 6. Quando Moisés orou, Senhor, o exército lá atrás, o mar à nossa frente, o que é que o Senhor fez? Ele respondeu o quê? Porque clamas a mim, ordena ao povo que marche. O que está na tua mão? Não é a vara, ordena ao povo que marche. Miqueias 6, verso 9, o que é a vara? É a palavra. Agora, repare bem. O mesmo que respondeu a Moisés está aqui a dizer-lhes, dai-lhe voz de comer. Quer dizer, a resposta de Jesus não foi qualquer, eis que te digo, eu tive um sonho e uma visão. Ei, dai-lhes voz de comer. Noutras palavras, eles estavam a dizer, Jesus, seja responsável. E Jesus está a dizer para eles, assumam vocês a responsabilidade. Agora, eu vejo aqui grupos de 50, grupos de 100, 5 mil. Mas, queridos irmãos, não tem 5 mil pessoas. Tem 5 mil pessoas, 5 mil homens. Não te fala das esposas e nem dos filhos. Provavelmente devia ter mais de 12 mil pessoas. Agora, eu vejo o pânico deles no barco a dizerem, mestre,
acorda, vamos morrer. Quando é que isso aconteceu? Quando Jesus disse, vamos para outra banda. Eu fiz um estudo sobre essa passagem, vamos para outra banda. Por quê? O que Jesus está a dizer a outra banda e em que banda é que eles estão? E à medida que eu fui analisando, Jesus começa a contar-lhes parábolas da semente, de como a palavra opera, a palavra que é semeada nos corações, o crescimento da palavra. E Jesus agora, depois de lhes instruir e enxertar-los na palavra que produz fé, disse-lhe, vamos para outra banda. No meio do mar, a caminho, a tempestade surge. Pânico. E Jesus, quando levanta, não repreendeu os ventos nem o mar. Olhou para eles porque só estão tímidos. Porque em 1 de Timóteo, Paulo disse, Deus não dá um espírito de timidez, mas de quê? Amor, uma mente sã e, repara bem, o amor que lança fora todo o medo. A palavra produzindo fé lança fora o medo. Então o espírito de fé é resultado de você ouvir a palavra. Amém. Então eu vou te perguntar novamente, será que o mundo com uma vara na mão não é a igreja que está a não ouvir o Senhor? Logo o que faz por presunção, desprezando a igreja em casa? Então ele tem a fazer debaixo de presunção e não de ouvir como o Senhor falou. Ok, vamos continuar. Então, a caminho da outra banda, Jesus repreende-os. A outra banda era transitar do ouvir para a aplicação do que você ouviu. Nós sabemos a história do Gadareno, quando eles chegaram, o valente se levantou. Né? O valente, quando se levanta, né? Nós já sabemos que Jesus repreendeu o vento e o mar e fez-se bonança, porque aquilo era atividade demoníaca. A palavra é-te dada para você saber ter poder e sabedoria. Poder contra as obras do diabo e sabedoria para aplicar a obra de Deus. Amém. Vou repetir. Poder contra as astutas cidades do diabo e sabedoria para aplicar a palavra de Deus. Lembra-me que teve pregado que em Eclesiastes 10, os famosos, os que têm a fama de ser sábios e têm honra, a honra eu mencionei ser o Espírito de Deus habitar em nós, e a sabedoria da palavra. Então, um pouco de estultícia estraga. Então, a estultícia, que é fruto da presunção de não saberes ouvir, não ser instruído, muitos estão a cometer erros absurdos. E então, o que acontece? Agora, a tua fama e a tua sabedoria se torna inútil. E se torna um fator de escárnio. Queridos irmãos, assumir a responsabilidade começa a haver. Com você parar de dizer, pastor, quando é que vamos abrir a igreja? Quando é que vamos abrir o templo? Eu vejo pessoas a incitarem, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eles não são nem um bocado presentes para poder sustentar, suportar, alicerçar o que ele está a dizer como plano. Eles são os arquitetos de obra acabada. Nada. Ainda não fizeram isso. E de repente, quando vierem, você faz, né? Mas isso não está bem feito. O arquiteto de obra acabada. Ele não faz parte, ele não está disponível para servir, mas ele é ideólogo. Muita boca, muito argumento. A palavra na boca dele não está lá, só sai vento e não tem peso nenhum. Amém? E cuidado como líder para você não se entusiasmar dessa maneira. Não se entusiasme dessa maneira. Pois bom, antes de nós entrarmos no próximo ponto, aqui me chama a atenção. Eu ainda não entrei na questão da multiplicação dos pães. Essa história é normalmente associada a Jesus ter multiplicado os pães. E a negligência de olhar que o pão se multiplicou na mão dos trabalhadores. Dois, que assumiram a responsabilidade. Agora, eu acho muito interessante. Moral da história que eles estavam a dar a Jesus, moralistas, e agora eles deram conta, o problema está em nós. Qual é o problema que eu vejo aqui? Eles, tímidos, não sabiam como lidar com as multidões. E começaram a perguntar, já viste o problema que estamos a nos arranjar aqui? Se esses desmaiam aqui, olha o escândalo que vai ser, olha o problema. Então, queridos irmãos, muitos de nós tentamos observar a igreja em função da nossa experiência humana. A igreja do Senhor, o Senhor cuida dela. A única coisa que você tem que entender, ele disse, dai-lhes de comer. Agora, comer o quê?
O homem não vive só do pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele diz, edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Estava o centurião? O centurião é alguém treinado e atirado lá para o campo missionário dele. E ninguém vem lhe resgatar. Quando nós, na presença de Deus, recebemos a palavra, e é uma das características que nós temos que entender isso. Eu sou um bocado adverso às escolas bíblicas que eu hoje vejo a nível mundial. Sou mesmo. Muito. Por quê? Eu me lembro de ter ter contato com uma jovem missionária em França. E na altura ela estava ofendida porque a igreja que tinha lhe formado e lhe enviado para a França, ela disse ter perdido contato com eles e que não lhe apoiaram financeiramente, não lhe apoiaram com nada. Resultado, ela disse, quem me apoiou aqui foram os mormons. Sabe qual é a doutrina dos mormons? A doutrina dos mormons são aqueles que vocês chamam os elders. Elders significa ancião em inglês. Sabe Joseph Smith? Joseph Smith era um assassino político que quis implementar-se. Isso é a realidade da história de Joseph Smith. Ele quis implementar-se naquele lugar. Ele matava, e acho que tem a ver muito também com tráfico de escravos, ele matava para poder implementar-se no poder. Ele é mais responsável pela morte dos nativos na América, os índios nativos, para poder, há um filme inclusive sobre isso, para poder perpetuar-se no poder. Joseph Smith. Não, preste bem atenção. A doutrina dos mormons é que Deus é um ser que era homem e morreu, virou Deus. Nugo, pai. Tá bom. Tá bom. Eu que estou a perder tempo, João. Como não estás loura? Você está perdendo tempo. Lembra daquele que disse que a fé dele dizia que Deus podia lhe dar 15 louras se ele acreditasse? Você está perdendo tempo porque você está vivendo de qualquer maneira. Os outros lá fora vivem de qualquer maneira e eles vão virar Deus. Tá bom. Isso é ridículo. Isso até mesmo, isso é a consciência da autojustiça. Sim? De que a tua morte te eleva à divindade. Já o outro ainda diz que quando morre, se não é boa pessoa, vira mosquito. O outro que se comportou bem na Terra, depois atingiu o Zen, então ele pode agora atingir o iluminismo. Esses são os budistas. Ok? Então quando eles começam a dizer aqui Zen, você não sabe o que está envolvido. Então, doutrina do demônio. Cuidado. Os céus estão abertos sobre a igreja, sobre a Angola. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. João, eu acho que eles não estavam preparados ou tímidos em como lidar com o crescimento, porque são pessoas que não estão habituadas a assumir a responsabilidade por causa da autojustiça. Toda pessoa que se move em autojustiça, ele é crítico, ele aponta o dedo nos outros, ele é vítima. Amém. Então, quando Eva pecou, Adão pecou, o Adão, ele disse, pecaram por causa da autojustiça. Ele disse, não fui eu, foi a mulher que tu me deste. Ele apontou, foi a mulher que tu me deste. A mulher que tu me deste. Ele não é responsável. Ele apontou a responsabilidade para a mulher, para Deus e para a serpente. O único que não falou mais aí foi o diabo. Porque todos se saparam ali. Epa, não foi assim. Característica da queda da humanidade. Você não assume a responsabilidade. Aqui isso te traz problemas, porque quando te chamam a razão, você tem toda a justificação. Não é por causa disso. Essa é a evidência da Bíblia verdadeira. Essa é a evidência da queda em ti. Não é só por causa disso, é por causa daquilo. Porque você tem a tendência de não assumir a responsabilidade. Porque você tem medo de ser castigado. Mas a mensagem do Evangelho, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Paulo, eu falei da sabedoria de Paulo, que ele pregou o Evangelho, mas a sabedoria em como fez também. A mensagem é essa, que o castigo que nos trouxe a paz, Jesus levou. Logo, você é chamado a receber, a assumir a responsabilidade sem medo de ser castigado. Você vai ter que assumir a responsabilidade e aprender e caráter de Cristo ser formado em ti. Amém? Até que o mundo veja a glória de Deus em ti. Agora, a sabedoria na implementação daquilo que Deus lhe mandou fazer, ele fazia pelas casas. Amém. Pelas casas, assim, quando
Oswaldo, na tua casa, vocês oram? Leem a Bíblia? Sim, Cantam louvor? também. É culto? Quando entende culto, o culto já é 200 mil pessoas. Sim, Não é isso. O culto não era adoração ao Senhor. Sim. Mas a minha pergunta é é- tem quantas colunas? não tem. O microfone, qual é a marca? Não tem microfone. Ok, irmão. Então, tá vendo? Paulo e Silas dentro da prisão. Amém? Eu um dia vivia na igreja. Eu vou rir só que estou só a brincar um bocado. Mas é verdade. Me permitem. Me permitem. Houve um dia eu vivia na igreja. E eu pedi, um pastor pediu-me que era para ir orar, ou para ficar lá na igreja comigo, para estar a orar. Amém. Eu disse, passa, amém. Mas eu vivia na igreja, estava cansado nesse dia. O pastor veio da casa dele que era para orar. Eu vivia ali, eu estava cansado. Eu sei que às 4 da manhã começou a ouvir bater em palmas, mano. Então é tipo aquele jogo zero. Tem as meninas, os homens quando brincavam, eles batem assim. As meninas batem assim. O som estéreo. Mano, eu acordei. Não é por causa do Espírito de Deus, é por causa do pá, pá, pá. E disse, meu Deus. Assim, eu já que sou carnal, eu estava na expulsão do demônio. Eu não sei, mano, mas o que é que eu quero dizer com isso? O que é que eu estou a tentar dizer com isso? Quando você não entende a natureza de Cristo, você tem que cometer exageros. Vai cometer exageros pela presunção. Exageraram a gritar, mestre, não vês que estamos a afogar-nos, naufragar? Exageraram a dizer, não estás a ver a hora, olha o deserto. Exageraram, por quê? Porque eles não sabiam o lugar deles pela falta de identidade. E eu acredito que eu não devo falar somente da igreja em casa, mas é que, o que é que realmente implica a igreja em casa. Amém? O que é a igreja em casa? Mas eu vou passar a palavra para ti, Oswaldo, no que tinhas a bater. Ver que tinhas algo a falar. Por acaso, enquanto o pastor pregava, o que eu tinha era uma questão que eu queria fazer sobre o facto deles não assumirem a responsabilidade e não se traduzia também na imaturidade deles como discípulos que já deveriam, né, como o Paulo diz, pelo tempo, já devias ser mestres, mas ainda permanecem, são carnais. E quando o pastor falava, isso foi sanado já. E também da questão, né, e só agora a minha mente se abriu para a questão das casas aqui nos grupos. Sim, nesse texto. Né? A divisão daquelas 5.000 ou 14.000 pessoas aproximadamente em grupos pequenos. E o que me leva a entender a necessidade de divisão do grupo da igreja nessas células pequenas, no sentido de que seria muito mais difícil para os apóstolos alimentarem a multidão se não houvesse fragmentação. A pergunta é, um pai alimenta o seu filho? Okay. Mas ele não alimenta só com pão, sim, mas na comunhão. Sim. Eu vou partilhar contigo aqui algo, amém? Vou tocar aqui num ponto sobre isso. Chamou-me a atenção aqui o seguinte, o não assumirem a responsabilidade é imaturidade. Mas eu quero trazer um momento em Atos 15, se vocês abrirem comigo, no capítulo 15 do livro de Atos, no versículo 22. Havia um cenário, um conflito na igreja, no capítulo 15, em que levantou-se homens
que diziam que, vocês têm que cumprir a lei, a questão da autojustiça. Vocês têm que a continuar a honrar Moisés. Então, quando Paulo e Barnabé estavam a pregar, eles encontraram resistência porque, enquanto eles pregavam, os outros estavam debaixo da influência da lei mosaica. E então, decidiram a eles irem até Jerusalém, que era para sanar esse assunto. É lógico que qualquer organização tem situações do género, como nós estamos a falar agora desses problemas. Qual é a sabedoria de Deus? E algo muito interessante que está aqui no capítulo 15. Diz assim que, no versículo 22, então pareceu bem aos apóstolos, número 1, aos anciãos, número 2, com toda a igreja, e eu irei parar, aos apóstolos, aos anciãos, com toda a igreja. Amém? Nota que não são os apóstolos a resolver o assunto, não são só os anciãos, mas o resto da igreja. Então nós estamos a falar da liderança, estamos a falar dos leigos, estamos a falar dos membros da igreja. Todos eles. Agora repare bem o que está escrito aqui. Pareceu bem eleger homens entre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé, Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, Silas, homens distintos entre os irmãos. Homens distintos. E a minha pergunta é, o que é que distingue os homens hoje na igreja e o que é que era a distinção dos homens ontem na igreja? Em Atos, qual era a distinção? E hoje, qual é a distinção? E aqui diz assim, porquanto, verso 23, e por intermédio deles escreveram o seguinte, os apóstolos, os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria, Cilícia, saúde. Quem está a escrever essa carta? São os apóstolos, os anciãos e os irmãos. Os apóstolos, os anciãos que são os leigos e os irmãos, todos em unidade, unanimemente concordamos com esse tema. Repare bem o que ele diz. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, não lhes tendo nós dado mandamento. Eles saíram sem essa aprovação. Mas agora eles estão a dizer, os apóstolos, os anciãos e os irmãos. Pareceu-nos bem, verso 25, reunidos concordemente eleger alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo. Homens estes, lembra aquilo que ele disse aqui? Distintos. Homens que já expuseram a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais da boca deles vos anunciarão também o mesmo. Qual era a distinção em Atos? Que expuseram a vida deles pela causa. Amém. Qual é o fator de distinção hoje? Sabe a razão pela qual a igreja em casa é desprezada? Porque o líder de uma casa de 50, de 100, de 15, não é reconhecido perante o status quo hoje do grande templo, da grande catedral. Hoje, infelizmente, é tido, dentre muitos desses trabalhadores, que se você não tem ministério, e o que é que significa não ter ministério? Não tens expressão visual, ninguém te viu. Ninguém sabe que és o fulano de tal. Mas quando sabem que és o fulano de tal, só te admiram pela cobiça. Porque invejam ou almejam ser ou ter o que tu atingiste. E não é verdade que todos vocês vão ser enviados para a mesma cidade. Então eu me pergunto, assim Deus de repente decidiu todo mundo vai para Portugal para pregar o Evangelho? Chegou a hora de Portugal. Assim todo mundo decidiu já, o Senhor é que disse, agora toda a minha igreja, sopro sobre ele, todos vão pregar o Evangelho só nos aires.
Porque quando começarem a ir pregar o Evangelho nos Estados Unidos, todos vão para os Estados Unidos. Ou a pergunta é que estes homens que estão a sair estão a ir perturbar os outros. Como chegaram e disseram, não, Luanda é o lugar. E vieram perturbar Luanda. Não fuja à responsabilidade. Não fuja à responsabilidade. Uma das características que você faz parte disso é você dizer que eu estou a exagerar. Porque aquele que tem a mente de Cristo entenda o que eu estou a falar. E não de repente Luanda, não vai nem onde vai. Por quê? Eu começo a ver essa característica. Homens que não foram enviados a irem para todos os cantos. Houve um congolês que me disse, não, eu saí do Congo para vir pregar o Evangelho em Angola por causa da excelência. Eu disse, como assim? Não sabes? Eu disse, não sei. Como assim? Excelência é o quê? A Bíblia diz que o amor é excelência. Ele me disse, não, você sabe, dinheiro. Então saíram uns que transtornaram as vossas almas, não lhes tendo nós dado mandamento, porém pareceu-nos bem a nós, reunidos concordemente. E a Bíblia diz algo que ele diz, não só a eles, verso 28, na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Uau! Quando você começa a ter identidade e assume a responsabilidade, você está apto para ouvir a mesma coisa e concordar com o Espírito Santo. Ou seja, o que você vai falar, o Espírito Santo vai confirmar. Por quê? Porque você não está a ser carnal, você não está aí em presunção, nem em autojustiça. Agora, a minha pergunta é, o que é então a igreja? Quais são pilares ou características que criam essa distinção dentro da igreja? Eu apontei sobre aqui alguns pontos. E eu vou só deixar isso para que você leia. Atos 6. Não é lícito que deixemos o ministério da oração e da palavra para nos dedicarmos às mesas. Mesas. Mesas é um assunto importante. Eu falava convosco hoje sobre garçons. Uau, garçons! O garçom é Ser garçom é uma das áreas de serviço que te capacita para qualquer área de trabalho, no mercado de trabalho. Em primeiro lugar, quando você recebe um cliente, o garçom, é a cara da empresa. Ninguém vê o dono, ninguém vê o chefe de cozinha. És tu. Logo, você não pode se apresentar de qualquer maneira. O teu porte, o teu vestir, aparar a barba, o cabelo, as unhas. Você não pode pôr cílios como mulher. Você não pode estar vestida exuberantemente, mas algo discreto, porque você não é a figura central daquele evento. Número 2. Quando o cliente estiver a comer ou pedir, o que é que tem que haver em mim, como garçom? Boa comunicação. Saber ouvir e reportar aquilo que eu ouvi, no sentido de o pedido foi batata frita e o senhor trouxe batata cozida. Não ouvi bem. Um garçom é treinado a saber ouvir. Ele é treinado, ele presta atenção para lhe enviarem. Quando lhe enviarem, ele não fica ofendido, nem olha para o cliente e dizer, mas por que tu pode estar sentado na mesa e eu não? O meu dia também vai chegar. O meu dia de brilhar também vai chegar. E às vezes as gorjetas dadas aos garçons é porque eles se sentem compelidos, coitado, ver ele fazer esse trabalho. Eu trabalhei muitos anos como garçom. A gorjeta não deveria fazer isso. Na realidade, a gorjeta depois cria até conflitos dentro da própria cozinha. Cria. Por quê? Porque de repente há um que trabalhou melhor e foi agraciado com maior gorjeta e aqueles dizem, não, isso é injusto, tem que repartir por todos. Acontece isso, ok? E há outros que para receberem a gorjeta agora são manipuladores. Okay? O que você deveria trabalhar é mesmo sem gorjeta, para você entender que servir é servir com pureza. Você se torna mestre na comunicação, quer no ouvir, quer no falar, porque você tem que ir para a cozinha e dizer o pedido X. Você tem que controlar tempo, porque o cliente já está a mais de 25 minutos e você lhe disse 5 a 10 minutos que vai demorar. Por exemplo, a pizza leva 7 a 8 minutos para estar pronta,
toda a pizzaria que te disser que vai levar 1 hora, quando te disserem que o prato vai demorar 40 minutos, eles não fizeram mise en place, que significa que eles não prepararam as coisas. Então eles não contam com clientes, não têm expectativa. Então se o cliente vier, ele vai descongelar agora e ele vai, por isso é que você aguarda 40 a 50 minutos. Amém. Às vezes mais. Começam a te entreter com muita 7-Up, porque os restaurantes ganham na bebida, não é na comida. Por que eu sei isso? Porque eu trabalhei em restauração há muitos anos. Porém, o que eu me tornei? Apto para administrar, apto para comunicar, apto para servir o interesse dos outros, sem necessidade de ser visto. Porque há um ditado que se diz: um bom garçom contenta-se a ser esquecido pelo cliente quando ele saboreia o seu prato. Então, o silêncio do cliente é um testemunho de que lhe agradou. Agora, isso também me ensinou a não chegar numa casa e lisonjear. Uau, essa é a tua água com sal que nos deste aqui, está muito boa. Água com sal eu já quando salgaram a comida. Não vou dar muito nesse sentido, mas há algo muito importante. Eu nunca me senti injustiçado enquanto eu estou a servir. E eu aprendi a assumir a responsabilidade. Há coisas muito importantes no serviço como das mesas, porque ele te instrui a ser útil e a servir. Produz caráter. Eu não me lembro de ter tido um outro emprego que tenha produzido em mim maior dinâmica, maior estrutura do que servir mesas. Garçom é no francês, que significa rapaz ou jovem. Então, há uns de nós como júniores, temos que aprender a instrução para nos tornarmos aptos quando séniores. Ok? E então, a pergunta é, se te entregassem em um restaurante, ele prosperaria na tua mão? Porque nós estamos a falar da igreja em casa, prosperaria na tua mão? Há uma parábola que o Senhor disse: o rei foi, deixou o seu trabalhador e ele, negligente, não deu de comer aos seus irmãos, porque dizia: o Senhor ainda não veio. Se te entregassem em um grupo de 50, tu alimentarias os teus irmãos? Ou eles tinham que te reconhecer? Uma coisa muito interessante num restaurante, é chocante ver o garçom a interferir quando você está a comer ou a conversar com outra pessoa. Está tudo bem? Há 3 minutos atrás ele já te perguntou isso. Há 5 minutos atrás eu te disse que estava tudo bem. Dá para eu continuar a conversar. E eu, quando estiver num restaurante, eu vou mesmo dizer ao garçom: desculpa, só quando for necessário, eu vou te pedir. Por quê? Porque o garçom tem que ser treinado a ele ficar atento e observar a um sinal. O garçom não tem que interferir, ele não faz parte da entourage na mesa. Então, isso me instruiu como pastor a saber atentar ao Senhor e saber o que o povo precisa. Qual é a palavra que o Senhor quer colocar na minha boca? Porque tu me disseste: alimente. Isaías 50, verso 4, ele abre os meus ouvidos, dá-me uma língua instruída todas as manhãs para saber o que dizer àqueles que estão abatidos. Porque o homem não vive só do pão, mas da palavra que sai da boca de Deus. Então, se você fosse o líder de uma casa, como é que aconteceria? Iria virar igreja? Porque foi você que trabalhou? O que ia acontecer? Agora o povo é teu? O que iria acontecer? Eles têm que te reconhecer. Vamos descobrir que você anda a lucrar com o grupo porque você tira ofertas e fica com as ofertas para ti e disseste que o pastor é quem indicou. Você vai se servir a si mesmo ou assumir a responsabilidade? Como Jesus disse: dai-lhes-vos de comer. Se me amas, cuida do meu povo. Mas nós vimos, como disseste, depois do pão se multiplicar nas suas mãos, vieram 12 cestos, porque o trabalhador é digno do seu salário. Das mãos deles multiplicou para alimentar
a motivação era altruísta para servir os outros. Mas quando eles voltaram, tinham cestos para eles. Eles próprios prosperavam porque o Senhor cuida. Porque está escrito, não amarrar a boca do que debulha. Amém? Amém. Muito obrigado, Osvaldo, por esse tema. Alguma outra questão que eu gostaria, antes de terminar? Tem algum ponto que tu gostarias de enaltecer antes de nós terminarmos? O ponto que eu... É mesmo este último ponto dos 12 cestos, que é exatamente o número dos discípulos que andavam com Cristo. Ou seja, eles distribuíram para a multidão, mais a proporção que eles receberam cada um por... A fidelidade do Senhor. Sim, pela fidelidade e eu assumir a responsabilidade. E até... Então você não precisa de ter medo Sim, de sim. assumir a responsabilidade, porque Deus vai cuidar de ti. Sim. Ao invés de pensar, e como é que fico eu? Só podem eles sentar e comer e eu como quando? Que eu fiquei a me perguntar, provavelmente cada pessoa recebeu uma porção, mas quantas porções Os apóstolos receberam. os apóstolos receberam? Quantos pães tinham? Quantos Quantos peixes, naqueles quantos cestos? pães? Era abundância. Então, Exatamente. então vale a pena. Não, sempre que nós servimos o Senhor nos dá de uma forma recalcada, sacudida e transbordada. A motivação não é o que vamos receber, mas não tem como o Senhor atar a boca do boi que debulha. Amém? E aleluia, glória a Deus. Uma grande mensagem, e eu vou deixar a minha próxima mensagem, voltar a trabalhar. Vou dar continuidade a esse tema, eu vou falar mais profundamente sobre o que é a igreja. Hoje nós falamos de que a igreja se reunia publicamente pelas casas. Eu vou tocar um pouco mais profundo na próxima mensagem, então com expectativa eu peço que você esteja a orar depois dessa mensagem para receber o que Deus está a falar contigo próximo vez. Aleluia, glória a Deus, amém e amém. Arte e fé, divulgação da fé por meio das artes, que Deus te abençoe. Obrigado, João. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, acende um fogo no meio do teu povo. Atrai-os por meio do teu Espírito, o Espírito de amor. Acende essa chama nos seus interiores, consome. Assim como nós oramos no início, que o teu Espírito de súplica sobre cada casa, assim, ó Deus, levantes em cada casa, ó Deus, altares, aonde te buscam em oração, te buscam em sacrifícios, te buscam em discipulado para conhecer os teus caminhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que o Senhor Jesus Cristo te abençoe. Vai em paz. Na terra havia toda a semente, porém faltava um homem que pudesse lavrar a terra e serem frutíferas. Assim, Deus criou o homem. E ao criar o homem, Deus colocou a palavra na boca dele para que ele chamasse as coisas à existência. Esse mesmo poder é a palavra de Deus na minha boca.